E aí pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui para resolver alguns exercícios na parte de limites, né? E eu peguei esse exercício aqui do livro de cálculo do Muritinho, um livro muito legal, que eu recomendo vocês usarem, tá? E ele pede para calcular exatamente isso aqui, o x tendendo a mais, né? Então o a mais é a pela direita de f de x, o x tendendo a menos, ou seja, o a pela esquerda de f de x, e o x tendendo a de f para f de x, né? Então ele dá alguns exercícios aqui, eu vou começar pelo mais simplesinho de todos, que é esse aqui, ó. X ao cubo, né? F de x igual a x ao cubo. Então, para a gente resolver um exercício desse aqui, né, vamos primeiro ter uma ideia de como é que é a carinha dessa função, né? Então eu fiz o gráfico aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se eu peguei o certo. É essa carinha aqui, o gráfico dessa função. Então olha só, ele quer que você calcule quando você está x tendendo a, né? E no caso o a é 2, então a gente tem que olhar para esse cara aqui, ó. A gente tem que olhar para esse cara aqui, né? Ele tem uma imagem aqui, né? Então, quando o a é igual a 2, né? A gente calcula a função igual a 2 aqui, então vamos colocar assim, ó, f de 2 é 2 ao cubo, que é igual a 8, tá definido, tá uma função contínua, belezinha, então isso aqui é 8, né? Então o que acontece quando a gente pega valores próximos, né? Porque a ideia do limite é sempre pegar valores próximos. Então a gente pega aqui, ó, vou colocar assim, ó, a mais, né? Porque é um a pela direita. Ele tá pertinho do 8 também, ele é um pouco acima do 8, mas tá pertinho do 8. E o a pela esquerda, um a menos, né? A mesma coisa, faz o tracejado aqui, tá pertinho do 8. Então, nesse caso aqui, a gente tá vendo que os dois lados, né? Tanto o limite, né? De x tendendo a mais de x ao cubo, quanto o limite de x tendendo a menos desse f de x que é x ao cubo, isso aqui vai ser igual a 8, porque todos os dois estão aproximando de 8. E quando esses dois limites são iguais, o que isso significa? Significa que o próprio limite de x tendendo a, não importa por que lado você está fazendo, né? X ao cubo, isso aqui vai ser igual a 8. Então, os dois limites laterais serem iguais, quer dizer que o limite existe e vale isso aqui. Fácil, né? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar agora uma próxima função aqui, vamos ver. A próxima função que ele colocou é essa aqui, né? Bom, vou colocar aqui por cima, tá? Legal, essa função agora, será que a gente consegue calcular o limite dela quando o x tende a 2, né? Bom, aqui dá pra gente ter mais ou menos uma ideia que não vai dar problema aqui embaixo, né? Não dá zero, então tá ótimo. Mas eu acho que é sempre legal a gente ter uma ideia da função, então eu fiz o gráfico dela aqui também, eu deixei preparadinho para a aula. Então o que acontece aqui? Essa função aqui, quando você chega em x igual a 3, ele dá um pulo aqui, né? Esse traço aqui é o programa que eu uso para fazer o gráfico, quer dizer que ele deu um pulo aqui. Aqui ele explodiu lá para baixo, foi um número, vai para menos infinito aqui, né? Quando se aproxima do 3 pela esquerda, e vai para mais infinito quando se aproxima do 3 pela direita. Mas não se preocupa muito com isso que eu estou falando agora, que a gente vai ver esse tipo de limites mais para frente depois, tá? Então a ideia aqui é a gente ver o que acontece, o que está acontecendo quando a gente está perto do 2. Então eu vou pegar uma outra cor aqui, um vermelhinho, e o 2 está aqui, ó. Então nesse ponto é contínua a função. Opa, vem para cá, né? Então a gente sabe calcular isso aqui, né? A gente sabe que o f de 2, quanto que é? 2 mais 5 é 7, e 2 menos 3 é menos 1. Então 7 dividido por menos 1, isso aqui dá menos 7. Legal. Então aqui é a mesma coisa, não importa se você vem pela esquerda ou pela direita, não tem nenhum pulo aqui, não tem nenhuma bolinha aberta, nada, né? Então o que vai acontecer é que o limite de x tendendo, vou colocar assim, ó, 2 pela esquerda, né? Desse negócio aqui, ó, x mais 5 sobre x menos 3, vai ser igual ao limite de x tendendo a 2 pela direita de x mais 5 sobre x menos 3, né? E é igual ao f de 2, né? A função calculada no ponto 2, que é igual a 7. Ou seja, se os dois limites laterais existem e são iguais, então o limite de x tendendo a 2, desse treco todo aí, x mais 5 sobre x menos 3, isso existe é igual a 7. Fácil, né? Legal. Agora vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é um pouquinho mais chato. Acho que é esse aqui, vamos ver. É esse mesmo, ó. Esse aqui. Vou colocar ele aqui, né? Esse cara aqui, ele é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque é uma função que ela é definida
para todos os pontos, exceto o 3, e aí no 3 tem um valor especial, né? Então, olha só, a gente tem que ter uma ideia de como é que fica o gráfico dela. Então, vou botar o gráfico dela aqui, tá? Então, esse 2x mais 1 é uma reta, que é essa reta aqui que eu coloquei. Só que quando chega no 3, ele tem uma bolinha aberta aqui porque está mais para cima. É o 8 que vale, não é nenhum valor que está em cima dessa reta aqui. Pô, legal, professor. E como é que a gente faz nesse caso aí, então, né? Bom, vou pegar uma cor aqui, um laranjinha. Vamos pensar o seguinte. Aqui, ele está fazendo tender exatamente no ponto que tem um problema, aqui, ó, o 3, né? Então, vamos ver o que acontece se a gente pega um valor um pouco antes do 3, né? O 3 menos, né? Um número muito próximo de 3, isso aqui menor que 3. Ele bate aqui e ele vem para cá. Ok, ele tem um certo valor aqui, é muito próximo desse ponto aqui, mas eu ainda não sei qual que é. E o 3 mais, né? O que acontece? Também, ó, você vem aqui, bateu aqui. Eles estão, os dois, chegando próximo de um certo valor C aqui, ó. E esse valor C é justamente o quê? Se não tivesse essa bolinha aqui, seria a função calculada nesse ponto, né? E a função calculada nesse ponto é um ponto dessa reta. Então, o truque que a gente faz aqui, no lugar do x, a gente coloca o 3. A gente sabe que isso não vai ser o f de 3, porque o f de 3 a gente sabe que é 8. Mas é o valor dessa bolinha aberta aqui, que é o valor que eu marquei de C, para onde ele está tendendo, né? Ou seja, a gente sabe que isso aqui vai ficar 2 vezes 3 mais 1, né? Esse C é igual a isso, né? Então, 6 mais 1 é 7. Então, a gente sabe que tanto o limite de x tendendo pela esquerda desse treco aí todo, eu não vou escrever tudo, eu vou colocar só f de x, né? Isso aqui também vai ser igual ao limite de x tendendo a 3 pela direita desse f de x, né? Se os dois são iguais, então quer dizer que eles vão ser iguais ao próprio limite de x tendendo a 3 de f de x, que isso aí é o C que eu calculei ali, que é o 7, né? Então, apesar de ter um pulo aqui, a gente está vendo que não tem problema quando tem só um pedacinho faltando, né? Agora, o último caso aqui, eu vou dar uma limpada aqui. Vamos tirar esses caras daqui. Tchau, pessoal. O último caso aqui que eu quero fazer é o mais chatinho de todos, tá? Que é esse cara aqui. Vamos ver onde ele foi parar. Que é isso aqui? Ok. Achei. É esse mesmo aqui, ó. Esse é o mais chato de todos. Por quê? Olha o que está acontecendo. Para x menor ou igual a 2, ele tem uma expressão. Para x maior que 2, ele tem outra. Então, você já vai ver que o gráfico vai ter uma quebra aqui, né? Então, deixa eu pegar o gráfico dessa função. É esse aqui, ó. Olha só. Então, antes do 2, ele é uma reta, esse 2x, depois é uma constante, é 7. Então, tem um pulo aqui, né? Então, olha só. O que vai acontecer nesse caso aqui? Eu vou pegar até outra cor, pegar esse vermelhinho. Então, o 2 está aqui, ó. Né, que é justamente o A, que ele quer que você calcule. Então, o f de 2, né, quanto que é? Ele tem que olhar isso aqui, ó, quando é menor ou igual. Então, quando você substitui o 2 aqui, você sabe que vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. É esse cara aqui, ó. Agora, quando você calcula o limite vindo pela direita, ó, por exemplo, 2 mais aqui, ele vai vir aqui em cima, ó. Ele vai bater aqui, como essa altura é sempre 7, então isso aqui vai ser 7. Então, o limite de x tendendo a 2 pela direita, desse f de x aí que tem uma expressão chata, eu não vou escrever tudo, é 7. Né? Mas o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de f de x não é 7, ele está aqui embaixo, ó, ele vai chegando perto do 4. Né? 4. Então olha só o que está acontecendo aqui, os limites, né, de x tendendo a 2 pela esquerda de f de x é diferente do limite de x tendendo a 2 pela direita de f de x, né? Ou seja, né, isso significa que o limite de x tendendo a 2 de f de x não existe, porque os limites laterais são diferentes, né? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. A resolução foi um pouquinho corrida, mas a ideia é não demorar muito no vídeo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, dá o like aí. E bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo aí. Falou!